só para apresentar a gente aqui, para quem não nos conhece. Então, eu sou o Lucas, sou o diretor de operações aqui, principalmente um dos líderes à frente da parte de UX. O Bennett aqui é nosso head de UX aqui dentro da nossa área, né? Então, a área de UX é responsável exatamente por essa parte de experiência do usuário e design de aplicativos e websites. Então, estou dando uma mega introdução, sabendo que tem gente nova aí dentro da casa. Então, para quem não nos conhece ainda, então esse é o objetivo. Então, Bennett, vamos lá. Toca a ficha aí. Toca a ficha. Né? Acho que é legal a gente mostrar, Lucas, nesse jobzão todo aqui, assim, como é que chegou, porque ele até como ele chegou na empresa, ele foi diferente. Assim. Alguém agendou uma reunião, né, contigo e trouxe uma caixa para a reunião, né, e disse que o job todo está dentro dessa caixa. E ninguém falava sobre o que era a caixa, nem o que era dentro. Não se podia dizer fora da reunião o que era aquilo lá. Assim. Os caras tiraram um aspirador de pó, um cooktop, um primeiro protótipo de cooktop deles, né, dessa caixinha aí, e começaram cara, a gente tem uma coisa aqui que precisa de uma ajuda de vocês, porque a gente começou a pensar nisso na engenharia da Tramontina, né, a galera teve essa ideia bacana, e a gente precisa agora fazer com que humanos usem, né, então a gente começou já a fazer as primeiras tratativas, fazer os primeiros estudos, mas a gente foi até um pedaço, né, então a gente montou um projetão com eles, né, acho que a primeira coisa foi vendido 3 sprints, assim, não tinha briefing, na verdade, a gente teria que conversar com eles para ver qual é que era o que a gente poderia ajudar eles, né? Mas a gente sabia o objetivo geral, que era justamente dar a melhor experiência para o usuário utilizando esse aparelho, né? E essa experiência não é somente digital, é clique do botão, é segurar o aparelho, é o visual do aparelho em cima da bancada, é tudo, na verdade, né? Então, eles deram carta branca para a gente, absolutamente tudo, né? Com essa carta branca, a gente pode falar depois. Oi? Tu deu uma respiradinha agora, acho que tu ia falar, hein? Não. Na realidade, assim, quando eles chegaram até nós, eles já estavam com o projeto rolando há uns 4 anos, mais ou menos, para vocês terem uma ideia. Eles foram até a China para poder ver como que eles iam poder fazer a parte da produção do produto. Eles foram aos Estados Unidos para comprar alguns produtos que eram semelhantes, né? Então, foi muito interessante do nosso lado poder acompanhar como que um processo de pesquisa e desenvolvimento de uma empresa como a Tramontina, gigantesca, né? Se envolve desde todo o processo até chegar a esse momento, né? Então, eles já tinham desenvolvido um primeiro protótipo, né? Onde o cooktop funcionava, quando ele chegou até nós. Uhum. Ele já tinha um aplicativo, então a ideia central da coisa, então a ideia central de tipo... Um MVP de aplicativo, né? Exatamente, ele de só você ter um funcionava, cooktop, você ter um cooktop e você ter um aplicativo, né? Então a gente não falou ainda muito bem o que é, né, Bennett? Mas assim, é um cooktop smart, né? Ele é um cooktop que você controla ele também por um aplicativo. E qual foi o grande problema que eles trouxeram? Por que eles chegaram até nós? Primeiro porque eles olharam para o aplicativo e disseram assim, cara, nós somos da engenharia, nós não somos da parte de aplicativo. Então a gente não sabe fazer isso aqui e esse aplicativo precisa ser muito melhorado. Então a gente precisa da ajuda de vocês. Mas não só isso, existiam várias dúvidas de como que o projeto poderia ser evoluído quanto à sua própria experiência do usuário, né? Então essa é uma das primeiras, por isso que eles trouxeram uma caixa para nós. Por isso que o projeto inicialmente não tinha um briefing muito claro, porque eles precisavam da nossa ajuda exatamente para definir o que a gente ia fazer nesse projeto, né? Então, acho que foi mais ou menos esse o contexto, né? Isso então, mesmo. No início que eles chegaram até nós, eles chegaram com todo o material de pesquisa e desenvolvimento que eles já tinham desenvolvido. A gente ficou acho, quase uma semana estudando tudo que eles já tinham pesquisado, desenvolvido. Vendo todos os vídeos, porque eles fizeram vários focus group, filmando as pessoas utilizando, né? Então, ali eles viram várias coisinhas que foram melhorando e tudo mais, e deram vários insights interessantes todo esse material, né? Porque já tinham um estudo de persona, já tinham feito umas análises iniciais bem interessantes, assim. Então, a gente já tinha um chãozinho percorrido, assim. Exatamente. Mas mesmo assim, tipo, quando a gente fez aí a primeira reunião com eles, né, que é justamente conhecer um aparelho sem nome, ele não tinha nome ainda, não estava batizado ainda, né? Então foi uma reunião bem técnica, né? Então tem aqui a gente lá mexendo com... Eu falo aspirador de pó porque eles mostraram para a gente uma apresentação que era a apresentação de design de marca, né? Dessa coisa, como é que seria, assim. E dentre as coisas analisadas era o formato dele, né? O estilo dele visual, assim, deveria ser modificado, porque no Fox Group, o pessoal, quando olhava para ele na mesa, comparava com um aspirador de pó. Então eles botaram até lá um dos sprites, uma das telas da apresentação era assim, porque dentro
6 caras lá em cima, um deles é o aparelho deles. Né? Um deles era o Tramontina IoT. Assim. Então, e era uma coisa que eles não queriam um cooktop que parecesse um aspirador de pó. Então, esse feedback que eles tiveram dos focus group foi um feedback para eles inesperado e ruim, né? Do tipo assim, putz, o nosso produto está parecendo um aspirador de pó. Então, a gente vai ter que mudar o visual dele para que ele não pareça um aspirador de pó, né? E para que ele tenha uma cara mais de cooktop, de um cooktop smart, né? E isso foi bem legal, assim, que nessa primeira reunião que a gente teve com eles, de teste mesmo, de pegar e mexer no protótipo, esquentar água, mexer no aplicativo, para entender mesmo como é que ele funcionava, né? Tava todo o pessoal da engenharia junto também conversando, além do pessoal do marketing, né? Então a gente conseguiu fazer muitas essas conversas, assim, de, tá, o que o grupo de vocês achou? Porque uma é a visão da engenharia e outra é a visão do público, né? São coisas bem diferentes, né? Então ela pode ser maravilhosa para a engenharia, mas o público não saber entender a engenharia toda, né? Ela está muito técnico para o público, né? Então, com base nisso, a gente montou tudo, né? A gente recebeu todos os dados, que o Lucas falou, né? Uma semana ali analisando tudo mais, e começou a sair conteúdo para eles, né? Acho que a primeira coisa foi o básico. Vamos explicar para eles o que é usabilidade para eles, o que é UX para eles, né? E não era só um problema de UX, né? Não é uma questão de user experience, mas de customer experience, o business experience, né? Era uma coisa um pouquinho maior, assim, né? Então, porque tudo era interligado, assim. Fala aí, Léo. Você levantou a mão, ou sem querer levantou a mão. Vamos lá, vamos lá. Tá com a ficha. Então, assim, a gente teve a preocupação de mesmo munir eles do que é a usabilidade, né? O que é essa experiência com ele, assim. Inclusive, assim, bom, já que são engenheiros, vamos falar como é que as habilidades segundo a BNT para eles, né? Uma ISO, como é que funciona? Vamos pegar aí links com os caras aqui, né? Para O depois início da explicar. apresentação foi meio que uma aula sobre o que era usabilidade, né? Basicamente, o Exatamente, Bennett e o exatamente. Trilli deram uma aula para os caras, até para que eles pudessem entender o nosso trabalho. Já que a gente estava fazendo um projeto onde existia até uma dificuldade deles identificarem com a gente qual ia ser o escopo do que a gente ia fazer, o que a gente ia entregar, primeiro a gente foi lá para eles ensinar para eles o que a gente fazia. Basicamente, olha, o que a gente faz é isso, o que a gente vai se concentrar nesse momento é isso, né? O que é usabilidade, por que ela é importante, né? Então, foi meio que uma grande aula, e aqui fica um grande aprendizado. Se a gente não tivesse feito essa aula inicial, muitos dos conceitos que a gente foi apresentar depois, eles não iam entender, porque a gente ia chegar falando num tecniquez, de uma forma que eles não iam conseguir compreender o próprio entregável do que a gente estava fazendo. Então, ficou como dica para outros momentos, de acordo com o público que a gente está falando, às vezes é melhor tu dar um passo atrás, tu dar uma mini aula daquilo, o que é o contexto do que tu está falando, para que todo mundo esteja meio que na mesma página e tu tenha um alinhamento de conteúdo mínimo, né? Foi uma lição de empatia, né? Entender como é que é a realidade dos caras. Obviamente eles não teriam esse conhecimento aqui, vamos dar esse conhecimento para eles, para a partir daí de começar agora todo o raciocínio com base nisso. Né? E não chegar lá, ei, olha só, é aqui os caras, tá, e aí, o que isso quer dizer? Não quer dizer nada. Tipo. Né? Então, assim, a gente fez toda essa introdução, né, com eles, fizemos uma matriz CSD, que é justamente pegar todas as certezas que nós tínhamos sobre o projeto, as suposições que a gente fez do projeto e as dúvidas que a gente tinha do projeto. Isso ajuda muito no decorrer do projeto, que a gente consegue entender aí o que é uma verdade, o que é um chute e o que é algo que a gente não sabe. Né? Então, isso é legal para eles também verem assim, o nosso conhecimento em relação ao projeto. Né? Então, é quase como uma troca, é um realinhamento de papéis em todo mundo, realinhamento de projeto, passar a regra em todo mundo, dizer, ó, o pessoal sabe até aqui, o pessoal tem essas dúvidas, o pessoal compreendeu isso, né? Então foi bem interessante assim ver essa troca de informação inicial, né? Pavimentou tudo, legal. Agora a gente começa a olhar, fazer um desk research grandão, que é justamente tipo o Google Trends, e pesquisar, porque já que esse cara aqui, esse fogão por indução, esse cooktop por indução é algo totalmente novo no Brasil, né? Porque lá fora já existe, né? Inclusive inteligentes, um IoT. Vamos ver como é que as pessoas estão procurando isso no Google, vamos ver como é que é o comportamento delas, quais são os termos agregados, para ver se a gente consegue tirar algumas coisinhas daqui, assim, para aproveitar esse tipo de raciocínio que eles estão tendo para passar outros raciocínios, ou seja, essa linha de raciocínio dos caras, dos usuários,
e pegar esse conceito e agregar outros detalhezinhos, né? Usar ele no nosso discurso, por exemplo. Até porque, diferente de analisar um site, nesse caso, a gente não tinha como analisar um Google Analytics, né? De um produto que era físico, né? Então, como é que a gente poderia Exato, não tem entender o dados, comportamento do usuário? Eu não tenho dados sobre isso, né? Então, a gente recorreu ao Google Trends. Para quem não conhece, fica a dica de dar uma brincada um dia. Você coloca palavras e ele te diz qual é a palavra que é mais ranqueada em relação a outra, de qual é a geolocalização que aquela palavra se comporta. É uma ferramenta bastante interessante que dá para dar uma brincada, né? A partir dali, né, a gente começou a categorizar o conhecimento do que a gente tinha, né? Então, isso aqui foi na sede antiga que a gente tinha, lá na Padre Cacique. Então, entramos para dentro de uma sala de reunião, das salinhas de vidro lá, começamos a rabiscar nas paredes, tudo que a gente tinha entendido, tudo que a gente tinha compreendido de tanto relacionado a essa matriz SD de certezas, suposições e dúvidas, mas o que a gente tinha entendido das pessoas, o que a gente tinha entendido ali, aquele rapaz cozinhando ali em frente a um cooktop, é um dos testes que foi feito, um dos testes que foi feito com usuários reais. Eles levaram usuários reais para dentro da Tramontina para experimentarem o produto e coletarem feedbacks, né? Então, ali foram vídeos que eles apresentaram para a gente de um teste de usabilidade no produto físico que foi realizado. Isso mesmo. E isso aí nos deu algo gigantesco, informações muito boas para não contradizer, mas melhorar materiais que eles já tinham. Por exemplo, eles já tinham personas, né? Aqui na esquerda tem a persona atual, as que eles trouxeram para a gente. E aí, quando a gente olhou, tá faltando algumas coisas nessa persona aqui, porque tem alguns pontos de decisão dessa persona que não estão claros para nós. Ela tem uma história bonita, legal, mas em hábitos de consumo, né? Em hábitos de dia a dia dela, que marca ela gosta, ela em termos de tecnologia, como é que ela é, né? Então, esse focus group ajudou bastante a gente a entender os grupos, as personas, né? De ver como é que eles mexiam nos aparelhos, né? Como é que eles tinham essa ligação entre celular, cozinhar com o celular ao mesmo tempo, tendo um assistente virtual junto, como é que era isso, né? E como é que era ser guiado por algo, né? Então, a gente acabou fazendo um update nas personas deles, com base no que a gente já tinha, com base em todas as informações, essa que o Lucas falou de a gente rabiscar todas as paredes, né? Botar todos os post-its, fazer uns boards Canva, né? Que é segmentar toda essa informação, assim, da clareza dessa informação, a gente começou a melhorar um pouco dos materiais dele. Por quê? Logo depois disso que eu tenho persona, porque assim, para que serve uma persona num produto desse? É para acabar com a axiologia. Que é justamente alguém chegar no Brasil assim, eu acho que esse aparelho podia voar. Ah, mas por que tu quer? Não, porque eu acho legal. Ah, mas ok, mas o teu público, ele quer que voe, né? Porque o produto não é feito para ti, é para feito público, né? Para essas pessoas. Então as pessoas assumem o papel dos públicos e conseguem aí fazer todas as decisões passarem por elas, e aí sim a gente tem uma defesa disso. Só que para fazer essa defesa, para fazer essa validação dessas pessoas, a gente criou diversas jornadas de usuário, né? A gente pegou essas pessoas e colocou elas numa jornada de compra, né? Como é que eles iriam comprar, como é que eles iriam pesquisar isso, quais são os estopins na cabeça dele quando ele vai comprar, por que ele vai comprar esse produto, depois que ele comprar, como é que ele vai usar esse cara, e ele vai usar por quanto tempo, ele vai parar de usar depois, ele vai achar chato, não, se estragar vai acontecer alguma coisa, vai faltar alguma coisa no meio do caminho aí que ele estiver fazendo, cozinhando. Ele compor porque ele gosta de se exibir, porque ele gosta de cozinhar, ele não gosta de cozinhar, o que acontece com o usuário dessa jornada, né? Então a gente pegou... Uma das primeiras dúvidas que surgiu ali, que a gente começou a desconstruir em relação a essa persona, foi para quem que é esse produto, né? Esse produto é para um cara que é mestre cuca, como o Bennett aí, que passa o final de semana postando no Instagram as comidas que ele posta, ou é para um cara mais amador na cozinha, né? Então a gente começou, porque o produto seria totalmente diferente se a gente estivesse falando de que fosse voltado para uma pessoa mais amadora ou se fosse voltado mais para uma pessoa mais especializada, né? Então o produto é totalmente diferente, o aplicativo é totalmente diferente que a gente está fazendo. Porque a forma de comunicação é diferente, né? Como é que eu vou passar essa informação para o usuário é diferente, né? Exatamente. E essa jornada ajudou muito a isso, a entender. Olha, se a gente está levando o usuário pela mão, né? O que ele está sentindo naquele momento? O que ele está fazendo naquele momento? Quais são os pontos de gatilho? Quais são os pontos de dor que ele tem em cada fase do projeto? A jornada do usuário é uma grande matriz, né? Então é como se fossem momentos, as colunas são como se fossem momentos. Eu não sei se tu colocasse na apresentação. Sim, na próxima slide a gente vai dar uma olhada. Tá, então
Até é interessante mostrar assim que Uhum. quando a gente fez esses momentos que o Lucas está falando, né? Por exemplo, a descoberta, compra, uso, pós-uso, e aí dividindo o que está fazendo, pensando, sentindo e a experiência dele com base em se ele gosta, se é relevante, ou ele precisa de uma ajuda, a gente descobriu que essa persona ela é mutante de cozinha. Eu não sei se é só para vocês, mas para mim tá meio cortado o Bennett aí. Cortou agora. E Cortou. agora, câmbio, som. Câmbio. Voltou. Voltou. Agora sim. Então, que eu estava falando assim, que essa jornada toda que a gente fez, a gente descobriu que a persona ela era mutante. Ela evoluía conforme ela ia utilizando esse produto, né? No início, ela tem uma grande curiosidade de ser gourmet. Só que ela indo usando, né? Ela vai sendo experimentando esse aparelho. Do momento em diante, ela se torna um chefe. Ela começa a saber cozinhar, ela começa a ter as decisões como é que é, no dia a dia da cozinha. No dia a dia. Né? E Então, até assim, se vocês forem notar depois no próprio mote que o marketing utilizou, eles utilizaram muito esse conceito que foi criado, né? De você ter um produto em mãos que te transforma, entre aspas, de uma pessoa extremamente noob, extremamente amadora, num chefe, né? Esse é o grande mote da coisa, né? Porque o produto ele é tão smart, ele é tão poderoso que ele faz com que tu consiga fazer comidas super elaboradas que você nem tinha imaginado que você ia conseguir fazer, porque ele te leva no passo a passo. E né? esse é o legal da jornada. Esse é o legal, esse é o ponto-chave da jornada, porque a gente consegue descobrir aqui, por exemplo, se só visse as personas e saísse do preceito que ninguém sabe cozinhar, a gente ia fazer um aplicativo totalmente focado para pessoas que não sabem cozinhar mesmo, né? Mas como essa pessoa evolui, né, eu tenho que fazer com que ele seja fácil para pessoas que não saibam cozinhar e fácil e não seja moroso para pessoas que são especialistas. Eles não sejam maçante, né? Porque senão, imagina que o Bennett ganhou de Natal aí um Tramontina, na época até se chamava Maestro, né? Maestro, até em cima Maestro. Ele se chamava ele Maestro. Ele ia guiar a orquestra da cozinha, era uma coisa assim. Ele mudou de nome depois. Imagina que o Bennett ganha de Natal, né? Ele que já sabe cozinhar, o aplicativo não pode ser tão travado para uma pessoa que já conhece, né? Travado no sentido de muito para iniciantes, porque tu pode ter uma pessoa que já não é tão iniciante, né? Então tu tem uma persona que é meio que intermediária ali em relação a isso, né? Então essa é mais ou menos a ideia. Exatamente. E assim, depois que a gente faz toda essa jornada, né, desses usuários, tal, dessas personas, a gente descobriu uma lista absurdamente grande de oportunidade para eles. E oportunidade aqui de ponto de venda, de produto, de aplicativo, de serviço que eles podem dar, né? Por exemplo, uma oportunidade gigantesca era, a gente precisa ter uma aulinha para que as pessoas consigam utilizar tudo, né? Eu consigo apresentar essa interface homem-máquina, né? Eu, celular e aparelho, como é que vai funcionar isso, né? Esse vínculo. Né? Dar um tutorial no início do uso, por exemplo, né? Eles acabaram agregando isso depois. Então, quando a gente pegou e fez todas essas análises, né? Ok, persona, como é que é o produto, a história dele, todos os estudos e tudo mais, a gente já tem uma ideia do que nós vamos fazer, né? Então a gente viu tudo em sprints, né? Em grandes etapas aí para eles de apresentação, inclusive no sprint zero a gente apresenta tudo o que a gente entendeu do teu produto, né? As melhorias que a gente pode dar. Depois a gente começa a evoluir cada um dos passos, sprint 2 e 3, tanto no sprint 1 e 2, né? Tanto que o projeto ele era só 3 sprints. Só que a gente viu que esse projeto poderia ser muito maior, ele podia ter 5, 6 sprints, né? Então a gente mapeou tudo, até lá adiante. Tinha até um detector de metal, por exemplo, para ter uma ideia, né? A gente viu assim, legal, na jornada, como é que o usuário, isso é um ponto-chave absurdo pro aparelho, assim. Como é que eu sei que minha panela ela é indicada para indução? Né? Eu não sei, até eu botar aquela panela em cima, né? Então quer dizer que toda vez que eu for cozinhar, eu vou ter que esfregar minha panela no aparelho? É isso? Tipo, coisa chata, não tem porquê, vou perder meu tempo, né? Então a gente estava fazendo umas pesquisas e vimos que a solução podia estar no próprio celular onde está o aplicativo, né? A quinta geração de celular até então, todas elas têm uma antena de indução aqui atrás, né? De carregamento remoto, que utiliza essas basezinhas que até comprei na época do projeto para a gente testar, assim. E essa anteninha aqui, ela gera um campo eletromagnético, só a profundidade de pesquisa que a gente fez, né? Ela gera um campo eletromagnético na panela que dá uma assinatura do material, assinatura magnética do material, para ver se é ferro, alumínio, não sei, né?
E dependendo disso, o meu celular consegue detectar se a panela tá apta ou não para o meu aparelho, né? Ou seja, eu com o aplicativo, com o meu celular, consegui detectar as coisas, estavam tudo funcionando ou não. Mas pode falar aí, Lucas. Não, não, a gente acabou descobrindo que o celular era um detector de metal sem querer. E aí, a partir daí, a gente chegou num momento do projeto onde a gente precisava olhar os concorrentes, né? Assim como a gente faz. Quando a gente está fazendo um website, a gente vai fazer um benchmark, né? A gente olha para os outros websites de outros concorrentes, né? Só que nesse caso, o nosso produto era um produto físico, né? Então, como é que a gente vai conseguir comparar, né? A gente precisaria de um outro cooktop, de uma outra marca, né? O que também fosse smart, né? E eles tinham esse produto, né? Eles tinham esse produto que eles compraram lá nos Estados Unidos, de uma outra marca, que também era smart, então ele tinha a mesma dinâmica de ser um cooktop, que tem um celular que você integra junto, né? Funciona junto. E aí eles nos convidaram para ir até a Tramontina. Então fomos eu, ali na foto de baixo ali, eu, o Bennett, o Trilho, que era UX aqui dentro do time na época, e o Vini, gerente de projetos, que deve estar na reunião aí, que eu vi que ele entrou em algum momento. Nós fomos lá para dentro da Tramontina, para dentro do laboratório de testes da Tramontina, tá? E foi uma experiência bastante legal, porque a gente se dividiu em duplas, né? Então, uma dupla ficou eu e o Bennett, e a outra dupla ficou o Vini e o Trilho, na época. Cada um de nós foi para uma sala de testes, né? Então a gente se separou. E aí a brincadeira funcionava da seguinte maneira, né? Olha, primeiro Lucas e Bennett vão testar o produto do concorrente. Então eles nos deram uma receita que o produto do concorrente funcionava, né? Então como que funcionava no produto do concorrente? E E nesse aí momento a gente ganhou inimigos. A gente ganhou um inimigo bem forte, porque nesse laboratório que colocaram a gente, tinha um experimento rolando. Tá ali nessa última foto aqui, ó. Eles fazem um teste de qualidade das panelas de 15 mil horas delas ligadas ali com água e tal, tudo mais. Quando a gente chegou no laboratório, o gerente, o PO deles lá que estava junto conosco, ele entrou no laboratório e desligou o experimento do cara. Né? Já estava muitas horas ali, né? E sem avisar ninguém. Né? Então, não, a gente tem que utilizar esse laboratório aqui, vamos então desligando esse experimento aqui, já bota o produto aí na bancada e tal, e só que o cara que estava acompanhando o produto olhou para ele assim, cara, como assim? Tá 14 mil horas essas panelas, faz tudo de novo agora. Não, isso a gente faz daqui a exatamente. pouco de novo, né? Então a gente já ganhou inimigo no primeiro momento que a gente entrou no laboratório. E aí a brincadeira foi que a gente foi cozinhar dentro da estrutura da Tramontina, né? Eles trouxeram pra gente uma receita. Uma das receitas que a gente foi fazer foi uma massa com molho de. Acho Era que um era frango ao molho branco com frango ao molho um branco, né? talharim. Frango ao molho Uhum. branco ao talharim. E aí foi bem curioso, porque a gente estava dentro da Tramontina e aí. Faltou o tempero aqui do não sei o quê. Aí o cara ia lá dentro, em algum lugar, no armário lá, e trazia pra gente, tipo, a Detalhe, massa. né? A Tramontina tem um chefe. Eles têm um chefe próprio lá dentro que ajudou nas receitas do aparelho, né? Exatamente, E exatamente. ele, como ele fazia esses testes para as receitas, ele tinha vários ingredientes ali. Mais bacana Eles foi tinham pedir meio que uma alguma faca cozinha. da Tramontina. A gente precisa de uma faca. Não tem problema, vou ali na produção e pego. É um Aí os negócio caras, meio e a gente dentro instantâneo. do laboratório da Tramontina, né? E aí, de um lado, eu e o Bennett cozinhando uma receita, e no outro laboratório, separado da gente, até para a gente não ter, a gente poder ter feedbacks bem isolados, a outra dupla cozinhava com o produto da Tramontina, entendeu? Então, e aí depois a gente trocou. Então, a brincadeira foi que a gente testou um produto com uma receita, né? Testamos o concorrente e depois testamos o produto da Tramontina, né? Até para a gente poder ter uma comparação. Esse aqui aparece no visor. Esse aqui tem um botãozinho que é diferente. Esse aqui o Isso. aplicativo funciona de tal maneira. Esse aqui no aplicativo da Tramontina está funcionando de outra. E a gente pôde fazer uma E o comparação. interessante é que assim, nas duplas a gente é de propósito essa separação, assim, não é aleatório, né? A gente pegou eu e o Lucas, que a gente gosta de cozinhar, aí pegou o Vini, que gosta de cozinhar, botou com trilho, que era um alienígena na cozinha. Ele não tem a menor ideia da cozinha. Então ele é um cara perfeito para testar o produto da Tramontina, né? Para ver todas as interfaces e tudo mais, para fazer ele cozinhar alguma coisa assim. Ele testou um protótipo único, né? Era o único que eles tinham lá de 5, aquele lá era o único sobrevivente ainda que estava funcionando direitinho, que estava ali na Tramontina, né? Ele conseguiu explodir a receita dele, mas normal, né? Depois viram lá que era um negócio de potência que aumentou absurdamente porque apertou um botão que não podia, Ele né? apertou o botão que não Então, podia e explodiu o cooktop, que era o último protótipo que a é, Tramontina tinha. exato, né? Então, por isso que o Lipe botou ali batata em pó,
que o Trilho só fazia purê de batata em pó, comprava no supermercado, batia e deu, tá feito o purezinho deles. E do nosso lado, eu e o Bennett ligamos o cooktop numa tomada indevida, que era uma tomada que estava sendo utilizada para uma outra coisa, e a gente ligou o produto, e esse produto ele puxa bastante energia, né? Então a gente ligou o produto numa tomada que não devia, e começou a sair um cheiro de queimado, de fio queimado, entendeu? E aí a gente estava cozinhando e começou a subir aquele cheiro de fio queimado no meio do laboratório da Tramontina, né? E aí a gente ouviu um estalo, uma coisa assim, sabe? Tipo, de Umas alguma faíscas. coisa, umas faíscas. E aí nisso veio o técnico de segurança lá da Tramontina, arrancou o negócio da tomada lá, né? Teve que chamar um cara da eletricidade para trocar. Mas no fim todo mundo sobreviveu, né? E foi legal para a gente poder testar os produtos da Tramontina, tanto o produto da Tramontina quanto o produto do concorrente, né? E panelas diferentes da Tramontina também, né? Que a gente pegou Uhum. várias panelas, assim, a graduação delas, né? Dessas mais simples, mais super mega chef, para testar elas aleatórias. Assim, vamos pegar essa aqui e vamos ver se funciona. Pega essa aqui e também ver se funciona. Então foi bem interessante, assim, porque o nosso teste, além da questão de cozinha, de querer preparar algo no aparelho, a gente fez também para provocar alguns erros neles, assim, para ver até onde esse cara ia. Tipo, o que a gente viu, o concorrente, ele travava do nada o aplicativo e a telecução entre aparelho e aplicativo morria. Do nada. Imagina, você estava no meio da cozinha, no meio da receita, e o aplicativo Cozinhando o travava, bife ali, ele travava. Aí tu, o tá, mas aplicativo agora... travava e não funcionava mais. E aí você ficava meio que com a panela sem saber o que fazer. Então, isso foi uma dos problemas que a gente encontrou. Exatamente, exatamente. Mas foi, assim, uma experiência fantástica mesmo com o pessoal Uhum. da Tramontina, assim. A gente teve um total de 5 encontros com eles, né? Aí reuniões bem imersivas, estou falando aqui de, inclusive, reuniões bem técnicas, né? Com o pessoal, somente o desenvolvimento do aplicativo, né? E eu não estou falando aqui de desenvolvimento só HTML, tá, não, é o cara que está programando a placa, o chip do aparelho para fazer uma medição de temperatura quando o aplicativo mandar. É um negócio nesse nível, assim, né? Então, Até porque, lembrando, assim, nesse projeto a gente fez essa parte de experiência do usuário e design, né? Nós não desenvolvemos aqui dentro da Digital Business o aplicativo. Quem desenvolveu foi uma outra empresa parceira deles. Então a gente tinha que estar sempre em comunicação junto com esses caras que estavam desenvolvendo o aplicativo, que também estavam sendo contratados pela Tramontina para poder fazer essa brincadeira. porque qualquer decisão que a gente poderia colocar ali naquela interface ou naquela experiência poderia afetar de uma forma bem grande o cronograma de todo o projeto, né? Onde está o detector de metais? É muito fantástico, mas para fazer ele é uma realidade bem diferente, né? Outros 500 fazer isso, né? Então a gente acabou fazendo 5 encontros com eles, 3 sprints, né, de entregáveis, depois a gente fez mais um extra com eles, 683 horas de projeto, né, isso full time em cima deles, de resultado, e 149 telas, né, e foi bem mais depois, chegamos a quase 200. Né. Para desenhar um aplicativo, né, a gente fez diversas mecânicas, né. A primeira coisa foi entender o fluxo de navegação do usuário, né. Isso a gente tem que saber assim, como é que é, desde quando ele liga o botão, começa uma receita, cozinha, qual é que vai ser o timer dele, qual é que vai ser os pontos de problema que ele tiver, como é que ele vai contornar esses problemas. Então, num fluxo gigantesco, né? Vai desde busca de receita até como postar a receita, a foto do prato quando estiver pronto no Instagram. Né? Como fazer isso, né? Divulgar depois o aplicativo, assim. Ó, o Nery ali. E então a gente se reuniu, entre eles trancava, fazia tipo mais war rooms mesmo, né? A gente se trancava nessas salinhas e ficava ali desenhando até a gente sair com os fluxos, né? Para fazer as validações, a gente chamava o pessoal de fora do projeto e apresentava o fluxo para eles, para ver se era coerente, se não tinha esquecido alguma coisa, porque era tanta coisa, tanto passo, que obviamente poderia, algum ponto obscuro poderia ser passado por cima, né? E não somente fluxo, né, o fluxo de navegação, assim, mas o próprio conteúdo também é super mega importante, né? De como é que as receitas elas vão estar segmentadas, né? Por tipo de carne, por tipo de preparo, por tipo de dificuldade, por evento, receita de Natal, de Páscoa, né? Evento para amigos, como é que vai ser isso, né? Então a gente teve que montar uma matriz para eles, uma matriz de categorias, de receitas, né? Isso ajuda muito
Aí é legal, porque a gente começa a envolver outras áreas da Tramontina, por exemplo, o chefe, né? Chama o chefe junto para conversar e pergunta para ele como é que foi cada receita, né? Para cada receita pergunta qual é que são a dificuldade dela, como é que é os ingredientes, né? Apesar de já tinha documentado, foi legal uma conversa com ele para ver depois se a segmentação faria sentido, né? A gente viu que e aí a gente viu algumas pesquisas, por exemplo, em vários livros de receitas, né? Se não me engano, várias escolas de culinária assim famosas, né? Tem vários livros interessantes, pegamos alguns livros e vi como é que era o índice deles, né? Como é que era separado essas receitas, como é que eles expõem essas receitas. É ingrediente primeiro, é utensílio, como é que é esse processo todo, como é que a gente pode transplantar isso para cá, né? Então, a gente tem que fazer uma boa adaptação, assim, do que se passava nos livros com a realidade do app e com a temática que o chefe estava dando para cada receita, né? Foi um trabalho bem legal, assim, de ser realizado, que a gente passou, assim, um tempão aqui só conversando sobre comida, né? Depois que a gente define tudo isso, ok, onde é que o usuário vai, o que vai ter dentro das coisas, a gente precisa colocar isso em tela, né? Então, a gente fez muito rabisco frame, mas desenhou muita tela, né? Isso de desenho ágil mesmo, né? Em super baixa fidelidade, que é aquele desenho assim que ele é só um rabiscão mesmo, né? Não vai ter cor, não é a proporção certinha, né? Mas ele é algo como aqui vai ter uma informação disso, né? É quase como um início de um rascunho, assim, né? Então a gente evoluiu todos esses desenhos aqui para um Figma, né? Para que eu e o Trilho conseguisse trabalhar remotamente os dois, né? E ao mesmo tempo, né? Mexer em algumas pequenas interfaces e tudo mais. Mas basicamente todo aplicativo foi desenhado à mão antes, né? Isso depois que a gente desenhou, a gente cortou tudo e botou, simulou na mesa cada um dos passos para justamente ver na prática se ele funcionava, porque uma coisa é como funciona muito bem na tua cabeça e na prática a coisa é outra. Na prática a teoria é outra, né? Então, aí tem todo uma série de ajustes e outra, né? Chamar pessoas diferentes para testar isso aqui também, porque não necessariamente nós estamos contaminados, né? A gente está um tempão em cima do projeto, a gente tem um monte de respostas que o projeto nos dá. Não necessariamente, né, esse cara que está vindo de fora sabe tudo, então ele tem que conseguir navegar sem ter todas essas informações, né? Depois a gente acabou criando um conceito visual, aí naquela época era Maestro, né? O conceito visual ele foi um pouco polêmico com as palavras que a gente utilizou, né, na reunião, assim, mas eles acharam muito bom esse conceito, assim, que era uma coisa meio test-made. Vocês já viram esse canal esse canal tem tanto no YouTube quanto no Instagram, acho que até TikTok agora também, um site, que são receitas maravilhosamente bonitas de fazer, né? O tratamento de imagem é muito bonito, a captura das imagens, os filmes são realmente lindos, assim, chegando a alguma coisa estilo food porn, assim, né? E isso foi uma polêmica gigantesca, porque a gente botou entre os defesas de conceito com eles, né? A gente quer uma coisa meio câmera lenta, né? Que a pessoa tem vontade de lamber a tela quando ela tá vendo a receita, que o negócio seja assim, tipo, que a pessoa sinta uma coisa quando vê cada uma das receitas, né? A luz tem que ser de uma forma e tal. E botamos a palavra food porn na apresentação. Os caras, legal, a gente aprovou tudo, bacana. Só tem um problema com essa palavra aqui, que a gente vai ter que apresentar isso pro presidente depois. E ele não gosta muito dessas coisas aqui. Então é melhor tirar. Diz que é muito legal, tá? Bota texto made, mas não bota essa palavra aí, né? Não tira essa palavra aqui Causou um pouco de polêmica na reunião. pro presidente. Tá? O bacana é que, assim, você lembra que o Lucas falou ali sobre uma equipe técnica tá junto, que estavam desenvolvendo o aplicativo junto de nós e tudo mais? Então, depois que a gente fez todos os layouts, os conceitos principais, né, a gente fez todo um fluxograma de navegação com os caras. A gente botou todas as telas numa parede gigantesca, né, e desenhamos todos os fluxos de acordo com cada tela, né, e chamamos essa equipe, né, para eles darem uma olhada, verem como é que era o processo agora e tal, para tornar visual as decisões, né. A gente acredita que trazendo para o plano visual, né, a gente consegue ter muito mais opiniões, a gente consegue ter outra parte do cérebro funcionando, a gente consegue as pessoas participar mais, tudo mais. Então foi bem legal, assim, que vieram tanto o pessoal da Tramontina quanto o pessoal dessa empresa, né, para a apresentação. E ao invés de tá tudo bacana e tal, a gente achou um furo,
né? A gente conversou, tá, beleza, aqui tem a para a sincronização do aparelho e tudo mais. Você está legal. Mas aqui vocês chegaram no mesmo furo que nós temos hoje. E a gente precisa resolver esse furo, né? Então, quando a gente transformou o fluxo em forma visual, os caras conseguiram enxergar o furo junto com a gente, o furo do aplicativo lá, que é o problema de programação deles, que inclusive mudou a tecnologia de como é que eles iam parear o aparelho e o celular, né? Então, teve todo assim uma conversa bem legal, assim, tem até uma foto aqui do Lucas olhando, assim, parece que tá numa exposição de arte, assim, oh, que bonito esse quadro, olha. Parece que a gente tá no vernissage olhando as telas, né? Exatamente, assim. Então a gente fez todo um processo bem visual, assim, bem opinativo mesmo, war room mesmo com a galera, assim, sentar ali, conversar bastante sobre isso. E aí a gente evolui para um visual final, né? Que é o que você vai encontrar hoje, baixar o aplicativo. E o visual, ao invés de a gente fazer somente o aplicativo, a gente fez todas as etapas anteriores. A gente fez o ícone do aplicativo, o loading do aplicativo, os erros do aplicativo, o som do aplicativo, tudo. A experiência completa do usuário aqui. Então eles conseguem, o usuário consegue desde navegar de receitas complexas ou mais simples, né? E isso tudo dentro de um gamification, né? A gente propôs isso para a Tramontina, para justamente fazer com que a galera pudesse cozinhar cada vez mais, né? Ficasse cada vez mais em cima do aplicativo, incentivando ele a subir de nível, né? Ah, agora está nível Masterchef, vocês 40 receitas, mais alguma você vai para nível bababá, né? Ou você é o mestre da carne, coisas assim. Então, badgezinhos de premiação para o usuário, coisas assim, né? Você lembra no início que a gente falou sobre o tipo de personas, né? Que era, a gente tem que lidar com usuários muito noobs e usuários super especialistas, mestres da cozinha e pessoas que não entendem nada de cozinha, né? Então, em alguns momentos a gente traz informações mais gráficas, como na parte de ingredientes, né? Eu preciso dizer para ele o visual de um manjericão, né? Eu preciso dizer para ele o que é um espaguete, o que é uma cenoura, né? Um tomate, né? Ele precisa ter esse visual assim para que ele consiga associar, né, imagem e nome, e em alguns casos, até ponto de interrogação, que eu consigo dizer as variações de nome conforme a geolocalização desse cara, né? Porque manjericão pode ser diferente em algum país, então pode ser diferente de uma região do Brasil, por exemplo, né? Ou um exemplo que a gente dava, que o tempo todo eles falavam, assim, era o aipim. Aqui para nós é aipim, depois é macaxeira, mandioca, coisas assim. Então, tinha que fazer essas adaptações, né? Porque o aplicativo ele iria ficar disponível para todo mundo, né? Então a gente tem desde verificação de panela, ele medir, pesar, né? Como é que ficaria esse peso dos produtos, né? Como é que ficaria o cara tirar foto com o próprio aplicativo, né? E fazer a publicação com uma skin ali da Tramontina no Instagram dele, né? E não era só isso, depois a gente acabou evoluindo mais esse projeto aí para a questão física mesmo, né? Como é que vai ser a navegação do menu no aparelhinho, né? Eu vou clicar o menu ali, botar o menuzinho várias vezes, como é que ele vai se comportando, onde é que eu vou... Porque isso foi, desculpa te interromper, Ben. Não, Isso foi pode. uma das coisas que a gente notou de dificuldade quando a gente foi operar o aparelho lá na Tramontina. O aparelho do concorrente tinha um visorzinho que funcionava até um pouco melhor do que o aparelho da Tramontina. E aí, por mais que a gente tenha um aparelho que fica pareado com o celular e que você consegue controlar tudo pelo celular e fazer tudo por ele, é importante no momento que você compra um aparelho físico, você tem que ter os menuzinhos, né? Você tem que ter, assim, tipo, começar, iniciar, continuar. Você tem que ter um retorno tátil ali no que você está tocando, né? É como se você ligasse o botão do... comprei um fogão que só funciona por aplicativo, eu não consigo girar um botão e ligar ele. Cara, fica ruim, entendeu? Você tem que ter algum feedback no aparelho do que você está tocando. E o aparelho deles tinha uma telinha de LCD, mas que não fazia muito sentido, bem pequenininho, mas que as opções não faziam muito sentido, assim. Quando a gente foi utilizar, a gente ficou em dúvida em relação a, tipo, o que é isso aqui? O que isso aqui está acontecendo? Ele está esquentando ou não está esquentando? Será que já está quente? Será que não está? Então, a gente apoiou eles a fazer também a parte de menu de navegação do aplicativo, do aparelho físico, né? De como é que ele ia funcionar. Até porque quando a gente começou a fazer essa navegação, a gente estava muito refém do aplicativo
Se tivesse usar aparelho, por exemplo, sem aplicativo, o que é possível, eu não conseguiria, porque o menu não me ajudava a fazer isso, né? E esse estudo todo de menu, ele foi até o nível do sonzinho, né? Tipo, vai dar um bip, 2 bips e tudo mais. A gente chegou até a fazer uma proposta para eles, né, Lucas? Depois de design sonoro, né? Para ver qual é que vai ser o som quando ele for clicar, quando for ligar o aparelho. Vai ser taran, terim, como é que vai ser isso, né? Quando ele finalizar a receita, aí vai dar um barulhinho, né? Quando ele tiver um problema de superaquecimento, qual tipo de alerta ele vai dar, né? Então, a gente fez tudo com base em 8 bits, né? São 8 bits no primeiro momento, que era o que o aparelho estava planejado ser feito, né? Mas se eles fossem evoluir para um MIDI ou algum MP3 da vida, né? Uma coisa mais Arduino da vida, assim, aí a gente ia fazer uma coisa de design sonoro mesmo, aí ter notas, né? Aí aumenta a complexidade, né? Para aqueles que não sabem ainda, esse cara aqui foi lançado depois de 2 anos, né? Que a gente entrou no projeto. Agora, finalmente, a gente pode falar em público sobre esse produto, né? Mas algumas semanas atrás eles tiveram uma grande live de lançamento do produto, né? E para nossa alegria, muito do nosso trabalho está espelhado ali, né? Como esse menu ali que mostra no videozinho. O aplicativo também está muito mega, está 90 e poucos por cento parecido, né? Claro, tem umas adaptações que eles tiveram que fazer durante o caminho, beleza. Mas a questão de forma dele também, assim, né? Esse super modernão, de ter vidro o tempo todo, em todo o tampo e tal, né? E vocês conseguem encontrar ele hoje na loja Tramontina, né? tramontina.com.br/guru. E aí, a gente conversando com eles, que a gente vai fazer, olha, tem que fazer uma apresentação lá para o pessoal, né? Da, da Digital Business. E nós temos um desconto para quem quiser adquirir ele agora. Ah, só agora, na verdade, quem quiser, tiver interesse em adquirir, hoje ele está na faixa de R$ 2.100 no site da Tramontina, que vem um kit com 2 panelas, até aqui assim o kitzinho, ó. 2 panelas, umas colheres medidoras, uma reguinha de metal para tu medir o bifinho, coisinha assim, né? Quem quiser esse kit que está 2.000 e pouco, a gente consegue fazer um desconto de R$ 600, né? Que se for alguém da nossa empresa, para adquirir esse produto aí de edição limitada, né, Lucas? Agora de lançamento. Sim. Então, sim. esse foi todo o trabalhão que a gente teve aí com o nosso queridão, nosso Tramontina Guru, né? Foi um negócio, um projeto bem diferente, na verdade, do que a gente está acostumado, que em vez de um site, a gente mexeu com produto físico, né? Envolvendo aí uma série de análises bem legais, assim, que deu um monte de feedback pro pessoal Tramontina, e até hoje a galera tá curtindo assim os resultados, né? A gente recebe até hoje feedback deles sobre o que a gente iniciou com eles, e eles, com base nas aulas que a gente deu inicialmente, os caras continuaram os raciocínios depois nos dados que a gente forneceu para eles. Então é bem legal ver a evolução do produto. Só para a gente finalizar, Bennett, abre no site da Tramontina ali, só para a gente finalizar esses últimos minutinhos aqui. Tem um vídeo que mostra bem como é que é o produto integrado, meio que integrado com o aplicativo. Porque aí, para quem fica mais claro, assim, lá embaixo, é o vídeo que tem lá embaixo. Aí tem as telas do aplicativo. Isso aqui, né, Lucas, que falou, de repente você está cozinhando, né? Aí melhor cozinheiro da noite. Isso aqui, muito disso foi que a gente fomentou lá naquela jornada, né? Exatamente. As telas do aplicativo que a gente desenhou. Esse aqui, né, do vídeo. Esse é o Não, vídeo não. Um pouco mais para baixo, um pouco mais para baixo. Um pouco mais. Um pouco mais. Um pouco mais. Um pouco mais. É um pouco mais. Esse aí. Esse vídeo aí é bem legal. Ele mostra bem como é que funciona o. Bota em tela cheia, por favor. Bota um pouco mais para frente o vídeo, Bennett, por favor. Então, como é que funciona, né, a lógica da brincadeira? Você liga, ele pareia o celular junto com o cooktop, tá? E aí você escolhe uma receita, né? Por exemplo, ali tem as receitas. E aí ele tem um passo a passo dentro do aplicativo que integra junto com o cooktop. Então, por exemplo, se você tem uma etapa do processo que tem que colocar o cooktop a, sei lá, 180 graus, o aplicativo manda uma mensagem para o cooktop automaticamente para saber se o cooktop saiba que ele tem que estar naquela temperatura. Então é bem para quem não sabe cozinhar mesmo, sabe? Ele é bem para amadores, porque você Isso não até em precisa. quantidade, né, Lucas? Tipo, bote Exatamente. 200 ml de leite. E aí ele vai medindo assim, ó, pum, agora sim, para de botar leite. Exatamente. Ele tem um. Porque como o produto tem uma balança, ele consegue saber
quantos ml você colocou daquele produto dentro da panela, entendeu? Então é bastante interessante e é por isso que ele não é só um aplicativo de receitas integrado com o Cooktop. Quando você clica num botão dentro do aplicativo, ele liga o cooktop, ele aumenta a temperatura, ele reduz a temperatura, ele cria um timer, ele é extremamente integrado mesmo. Ele é meio que um passo a passo super detalhado ali em relação a como que ele vai fazer esse processo. Inclusive... Que legal, tu viu ali que eles botaram uma coisa que a gente sugeriu e não estava no projeto inicial, que era tu compartilhar tuas receitas e ingredientes com outra pessoa. Muito legal, cara. O que é interessante é que, assim, não é qualquer receita que as receitas para estarem nesse aplicativo, elas têm que ser programadas, porque não é o mesmo passo a passo de que você pegar uma receita lá no tudogostoso.com.br e colocar aqui. Existe uma programação que a Tramontina faz a partir do chefe deles dessa receita, porque ela tem um passo a passo bastante específico, né? Quando passar da etapa 1 para a etapa 2, tem que ligar o cooktop e colocar ele a 180 graus, por exemplo. Quando passar da etapa 2 para a etapa 3, tem que ligar um timer de 5 minutos. Quando terminar esses 5 minutos, sobe a temperatura para 220 graus. Imaginem que a receita ela é programada dentro do aplicativo, né? Para que o cooktop seja bem inteligente. Ele ligue a hora que tem que ligar, ele desligue a hora que tem que desligar, ele ligue um timer na hora que ele tem que ligar o timer. Então essa é a ideia, né? E por isso que tinha que ser um aplicativo bem fácil de usar e que, por exemplo, ali a ideia é exatamente essa, que a pessoa possa ficar com o aplicativo do lado, né? Cozinhando com o aplicativo do lado e possa, né, ir dizendo o que ele está fazendo, né? Além de ter os botõezinhos de liga, desliga, etc. Então essa é a ideia. Então, para quem quiser comprar o Cooktop com desconto, aí a gente conseguiu um desconto para quem é da Digital Business, né? Aí é só entrar em contato com a gente, aí a gente está agenciando, né, Bennett? A gente estamos agenciando aí quem quiser com desconto. Mas vale a pena dar uma olhada no site, é um projeto que a gente teve bastante orgulho de fazer aqui dentro da Digital, né? A gente começou com esse projeto em 2019? Foi pré-pandemia, né? Foi pré-pandemia. Aquele tempo lá que a gente falava com pessoas real time, sabe? Exatamente. Foi em 2019. E como vocês puderam ver, envolveu todo um processo de pesquisa bastante extenso para depois chegar na parte de telas, assim. A parte de telas, eu vou te dizer que acho que foi a parte mais rápida, né, Bennett? Foi a parte mais rápida. A gente levou... A gente ouviu até o LIP. Eu me lembro que a gente ouviu até o LIP para avaliar algumas coisas. A gente estava em dúvidas. Mas será que isso é uma boa decisão? 2/3 do tempo sentados com eles pensando o que a gente ia fazer, para depois no último terço desenhar tudo que tinha que desenhar, porque aí as decisões já estavam tomadas, entende? Então ficou muito mais fácil quando a gente faz dessa maneira. Então é isso, a gente queria mostrar para vocês. Esse aqui foi um projeto que foi curioso, porque assim, a gente assinou um NDA, que é um contrato de confidencialidade, lá no início do projeto, com os participantes. Até ele ser lançado. Até ele ser lançado. Então, mesmo dentro do nosso time de UX, a gente não podia estar apresentando esse case, né? Não podia estar jogando ele para fora, porque como se tratava de um produto da Tramontina, super inovador, etc., né? Era uma informação que não podia vazar, né? Então, os participantes do projeto não podiam comentar também, nem dentro do time de UX, sobre o que a gente está fazendo, né? Então, e todo mundo que era envolvido entrava no NDA também. Exatamente. Não podia falar. Exatamente. A gente contaminava as pessoas dentro do time de UX. Exatamente. Era tipo o Clube da Luta, entendeu? Eu entrava no Clube da Luta, não podia falar sobre o Clube da Luta. Essa era mais ou menos a brincadeira. Então é isso. Não sei se ficou alguma dúvida de vocês, se ficou alguma consideração aí. O que acharam? O que acharam do projeto? Eu achei tudo bom. Quero saber quem é que vai lavar a louça. Isso é outro aparelho que estão fazendo, Bé. É o Tramontina lavador. Exatamente. Fala, Kelvin. Primeiramente, eu queria dizer que eu achei a ideia sensacional. Queria parabenizar vocês por todo esse tempo de trabalho, que eu imagino que não foi uma coisa fácil de fazer. E eu queria saber também, por acaso o estagiário ganha desconto? Ganha. Você é da DB, você ganha desconto também. Eu estou seriamente pensando em comprar de presente para minha mãe, acho que ela ia adorar. Olha aí, viu? Fala com a gente que a gente mexe os pauzinhos aqui. Legal.